Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando nossa live aqui hoje, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos, seu momento com Deus, devocional desse sábado, dia 4 de abril. Eu quero, sem mais delongas, convidar o nosso convidado especial que está conosco hoje, que é o pastor Wesley, amigo querido. Nós vamos estar conversando com ele. Eu vou estar chamando aqui, pastor Wesley, seja bem-vindo a essa live. Deus abençoe sua vida por aceitar o convite de estar com a gente hoje aí. Valeu, pastor Eber, obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nesse tempo. Amém. Amados, pastor Wesley é um amigo querido, pastor EPB também, mas uma coisa especial também que ele vai nos ajudar muito aqui hoje é que o pastor Wesley também é médico e tem passado por essa situação que nós estamos conversando aqui todos os dias nessa live, toda semana que a gente teve aqui, a respeito do coronavírus, né? Então ele é uma pessoa que está lá no meio dessa pressão, desse olho do furacão que nós estamos vivendo aqui. Então, pastor Wesley, antes de você trazer a palavra, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente qual tem sido a sua visão, que está passando por tudo isso, pela pressão nos hospitais, como que está a sua visão diante disso? Olha, o pastor Eber, a situação que a gente vive hoje é uma situação muito complexa, é uma situação muito difícil. Eu acho que talvez nós vamos passar aí pelo maior desafio do nosso país em especial, né? Pelo nosso maior desafio nos últimos 50, 60, 70 anos, com certeza. É um desafio para a saúde pública no Brasil. Ainda, graças a Deus, que nós temos um serviço que preza pela integralidade da pessoa, pela equidade, né? O serviço do SUS, por, por mais defeitos que ele tenha e por mais problemas que ele apresenta, é um serviço único no mundo, né? Talvez alguns outros países tenham trabalhos semelhantes, mas o nosso serviço de saúde é um serviço ainda muito precário. Então, com certeza vai ser um momento muito difícil, a coisa tem caminhado aí para uma perspectiva de muito enfrentamento, muita dificuldade, uma luta incessante mesmo contra um inimigo que a gente não conhece muito bem ainda, né? Um inimigo, como o pessoal tem falado aí, um inimigo invisível, né? Então é uma guerra complicada de se travar, né? Porque a gente não tem muitas armas, estamos num momento complexo e o que a gente vê é que inevitavelmente a capacidade do corona, né? Do vírus corona se desenvolver, a capacidade que ele tem, a virulência dele, né? Em se estabelecer em vários locais do nosso país, ela é muito grande. Então inevitavelmente todas as cidades vão passar, principalmente cidades de grande, médio porte, vão passar com mais dificuldade diante dessa situação, né? Mas vamos lutar, vamos lutar. Né? Bom, o que eu queria compartilhar com vocês, o tema proposto, né, pelo pastor Eber e pela Igreja de Cruzeiro é a respeito do cuidado de Deus, né, com as nossas vidas. E o que eu gostaria de compartilhar com todos que estão nos ouvindo é algo que eu, nesses últimos tempos, tenho me, tenho me colocado também para a minha vida, né, essa situação, principalmente diante da atual circunstância em que vivemos, né, tentar entender o cuidado de Deus, tentar entender a soberania de Deus, tentar entender o que podemos compreender a respeito do trabalho de Deus nas nossas vidas. E o que eu vou compartilhar com vocês é um texto que está em Atos, capítulo 16. É algo que eu ouvi também recentemente de outros colegas pastores que têm pregado muito sobre confiança em Deus. Eu acredito que é um texto que a gente pode se debruçar e conversar um pouquinho sobre ele. E o texto de Atos, capítulo 16, fala a respeito da segunda viagem missionária, né, de Paulo, onde ele convoca Silas e Timóteo para acompanharem ele durante essa viagem.
O que me chama a atenção nesse texto, que também foi compartilhado para a minha vida, né, a respeito desse texto, por outros colegas também, pastores. Recentemente, inclusive, ouvi um sermão a respeito desse texto. É que Paulo, ele tinha na cabeça dele determinados lugares para ir anunciar a palavra de Deus. Então, Paulo, por ser um cara muito racional, por ser um cara extremamente inteligente, por ser um cara conectado com o seu tempo, ele achava por bem ir a determinados lugares, porque no entendimento dele, no entendimento de Paulo, esses lugares eram lugares fundamentais para que recebessem o anúncio, né? Para que tivessem a oportunidade de receber o anúncio das boas novas do Evangelho. E o texto, né, a partir do capítulo 16 de Atos, ele vai nos dizer que enquanto ele passava pelas cidades, eles davam, né, bom testemunho e anunciavam a mensagem de Deus. O texto nos diz que na medida que eles iam passando por esses locais, a fé deles eram confirmadas, e a cada dia essa fé em Cristo, em Deus, e essa confiança que eles tinham em Deus eram acrescentadas também na vida de outras pessoas. Mas na cabeça de Paulo, então, havia uma necessidade de ir a determinado local para anunciar a palavra de Deus. E ele, então, o texto diz, passando pela Frígia, né, ali no versículo 6 do capítulo 16 de Atos, diz que Paulo e os seus amigos, passando ali pela Frígia, né, e pela província da Galácia, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegavam a Mísia, né, no versículo 7, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E se você continuar a leitura do texto, você vai ver que a permissão de Deus na vida de Paulo e dos seus amigos, companheiros de viagem, a permissão de Deus na vida deles era passar então pela Macedônia. A Macedônia, que era basicamente a porta de entrada da Europa naquele momento, né? Então Paulo queria ir para a Ásia, Deus falou, olha, não é por aqui. Paulo queria ir para a região de Mísia, de Bitínia, que ficava ali também próximo, e o Espírito não permitiu que isso acontecesse. E foi permitido a eles, então, através de um sonho que Paulo teve, de ir até a Macedônia. E a Macedônia era a porta de entrada, então, para o evangelho na Europa, né? Era necessário que eles passassem ali por aquele local, e por isso a permissão de Deus para que Paulo e seus amigos fossem até a Macedônia. Só que o que o texto nos mostra, na continuidade da leitura do capítulo 16, é que o que aguardava Paulo e seus amigos ali não eram as melhores, não eram uma das melhores notícias e nem dos melhores, não era muitas vezes o que eles esperavam, sendo anunciantes do Evangelho de Deus, né? E muitas vezes também nós somos assim, né? Nós achamos que por servirmos a Deus, nós achamos que por caminharmos juntos de Cristo, nós não passaremos por determinadas situações, porque Deus está do nosso lado, Deus cuida de nós. Então, talvez jamais passou pela cabeça de Paulo e de seus amigos passarem o que eles passaram, que foi serem presos, né? Paulo e seus amigos foram presos devido à anunciação do Evangelho, apanharam bastante, isso é o que o texto nos diz, né, no versículo 23, que eles foram açoitados, foram lançados na prisão, e foi mandado que um carcereiro cuidasse de Paulo e de Silas ali naquele momento, né? Então eu fico imaginando a cabeça de Paulo e de Silas, né, passando por aquela situação, falando, poxa, nós poderíamos estar na Ásia, nós poderíamos estar na Bitínia,
mas nós estamos aqui na Macedônia para passar e vivenciar essa circunstância, né? Uma circunstância de luta, de dificuldade, uma circunstância tão adversa como essa. Eu acho que nem Paulo e nem Silas pensaram que esse seria o caminho ideal para eles, ainda mais anunciando o Evangelho. Mas o que o texto nos mostra também é que em todo tempo havia uma confiança a partir da fé de Paulo de que era necessário passar por aquele local, pela Macedônia, e era necessário passar por essas adversidades para que a glória de Deus, para que a manifestação do amor de Deus e do Evangelho de Deus tivesse o alcance que o próprio Deus imaginava para aquela região. Né? Não à toa de que esse anúncio de Paulo e Silas, desse evangelho salvífico, né, para aquelas pessoas daquela região, foi a porta de entrada mesmo para que o evangelho se disseminasse na Europa. E provavelmente, segundo a história da igreja, nós aqui no Brasil somos frutos de missionários que vieram da Europa evangelizar essa terra, né? De missionários que vieram daquela região evangelizar essa terra e trazer o evangelho para esse local. E somos frutos também a nível de doutrina, né? Por pessoas que eram europeus. Né? Então era necessário passar por ali, era necessário passar por aquela adversidade, era necessário passar por aquela situação, aquela circunstância. Foi permitido que Paulo e Silas passassem por situações de açoite, de prisão, para, de alguma forma, o evangelho ser propagado naquele lugar. E quando eu faço a relação de que talvez Paulo, por ser uma pessoa bastante racional, uma pessoa bastante inteligente para sua época, né? Paulo era um homem aquém do seu tempo, muito além do seu tempo, aliás. Paulo, por ser essa pessoa, ele poderia muito bem basear a vida dele em cima ou a respeito do seu próprio entendimento. Ele poderia muito bem confiar apenas na sua racionalidade, né? Mas não foi isso que ele quis. Embora Paulo seja uma pessoa racional, uma pessoa extremamente inteligente, como eu acabei de dizer, Paulo ele combinava essas duas coisas, né? Ele tinha o seu lado racional, ele tinha o seu lado uma pessoa extremamente instruída naquilo que falava e naquilo que pensava, mas Paulo também tinha aquela pitada, né? Aquela pitada especial que é o cerne da nossa vida, né? Que é o que tem que ser inerente à nossa vida, que é a confiança em Deus, a confiança daquilo que Deus tinha falado para ele, né? Quando a gente lê lá em Provérbios, a gente vê que em Provérbios capítulo 3, no versículo 5 e 6, o sábio diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar na nossa própria inteligência, né? E é lembrar de Deus em tudo que a gente fizer, porque Ele vai mostrar o caminho certo para a gente. Então, se vocês olharem lá em Provérbios capítulo 3, a gente vai encontrar isso. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie apenas na sua própria inteligência, na sua racionalidade. E lembre-se de Deus em tudo que você fizer, porque Ele vai mostrar o caminho certo. Eu acho que o que está acontecendo hoje na nossa vida e na vida do mundo de uma forma geral é mais ou menos por esse caminho, né? Nós temos que confiar em Deus. A gente não pode se apoiar apenas na nossa própria inteligência, porque nós não sabemos todas as respostas, nós não sabemos, aliás, nós sabemos muito pouca coisa a respeito do coronavírus, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que, de alguma maneira, confiar em Deus. Confiar em Deus não pensando que isso é um propósito de Deus, mas é como vivemos num mundo em que acontecem tragédias, como vivemos num mundo
em que a humanidade não cuidou desse mundo, isso já é um problema desde lá do Éden. Como vivemos num mundo em que as pessoas, elas não pensam mais umas nas outras, é um mundo extremamente egoísta, individualista, é um mundo que pensa apenas economicamente, é um mundo que pensa, ou seja, o mundo ele se transformou numa outra esfera que não a esfera daquilo que Deus tinha pensado para esse mundo. Então a gente está suscetível a viver as coisas terríveis que o próprio mundo pode nos proporcionar, né? Vide as questões, as catástrofes naturais, né? Porque o homem não tem cuidado na natureza, o homem não tem sido um bom mordomo desse mundo. Visto as tragédias humanas que vemos dia a dia nos noticiários, por conta do pecado do ser humano, por conta da raiva que o ser humano carrega dentro de si, por conta dessa falta de Deus que o ser humano não tem dentro de si. Então, estamos suscetíveis a essas situações. E o coronavírus é mais uma dessas situações que vivemos. Então, não é um propósito de Deus, né? O coronavírus matar, como tem açoitado a vida, né? Como tem instilado sobre a vida de muitas pessoas. Não é. Deus não tem prazer na desgraça da vida humana. Mas a questão e a pergunta que temos que fazer o que vamos aprender com isso? Passar diante dessa situação. Se a gente olhar para a vida de Paulo, Paulo ele tinha essa perspectiva, porque quando Paulo passava por essas coisas, por essas situações, como ele passou aqui, sendo açoitado, sendo preso, quando eu leio lá em Filipenses, a certeza que Paulo tinha a respeito da vida dele e da confiança que ele tinha em Cristo, me faz entender que ele fazia a pergunta certa. Ele não tinha muita intenção de saber qual era o propósito de Deus para a vida dele, porque isso aí são perguntas que nos deixam com muita dúvida, né? Qual que é o propósito de Deus na minha vida, né? Mas a pergunta era o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que entender com essa situação que eu vivi, com essa situação que eu experimentei, com essa situação que eu passei. E essa certeza que Paulo tem, que faz ele, lá na carta aos Filipenses, dizer que ele já passou por tantas coisas, que ele aprendeu a se contentar, e ele aprendeu e entendeu que ele se fortalece naquele em quem ele confia, né? Então, Paulo tinha essa consciência. Por isso que Paulo, em determinado momento da vida dele, justamente por tentar entender muita coisa, ele conclui que a graça de Deus bastava para ele, né? E eu acho que a nossa questão no momento é não tentar entender se isso é um propósito ou não de Deus. Eu estou vendo muito, o pessoal recebendo muitos vídeos, as pessoas ouvindo muitos pastores, muitos líderes, que falam, olha, isso é por conta do pecado, isso é porque a igreja se perdeu, isso é porque Deus está furioso, isso é porque Deus isso, Deus aquilo e tal. Eu acho que se você olhar para a vida de Paulo, eu desconfio que Deus não estava furioso nem com Paulo e nem com Silas, pelo contrário. Mas eles passaram por uma situação adversa, né? A questão não é qual é o propósito, a questão é o que a gente vai aprender com isso, o que a humanidade vai aprender com isso, e mais do que a humanidade, o que nós, humanos, mais cristãos, vamos aprender com isso e vamos começar a mudar também, para que as nossas práticas também mudem, para que a perspectiva da igreja mude, para que a perspectiva de nós, como seres humanos, que carregam o evangelho dentro do coração, mude também a respeito da nossa visão de mundo, a respeito da nossa visão sobre os relacionamentos humanos, a respeito sobre a nossa visão sobre as várias coisas que permeiam a nossa vida, né? Sobre as relações familiares, sobre as nossas relações com as igrejas, sobre as nossas relações com os nossos governantes, enfim, talvez essa seja a pergunta. Então, eu entendo que Deus está nos dando uma oportunidade de desenvolver a confiança nele, justamente no momento em que não temos muitas armas para combater esse inimigo, né? Porque eu acho que se nós tivéssemos armas para combater esse inimigo, armas palpáveis, né?
eu acho que a gente não teria tanto medo e tanta incerteza do que vai acontecer. Então, como a gente está nessa situação, digamos, apenas como estamos visualizando um cenário em que não temos muita forma de agir, né? Nós não temos uma forma de combater de maneira mais efusiva, né? Mais incisiva. Eu creio que é nesse momento que podemos aprender a confiar mais em Deus, né? Justamente porque não está na força da nossa mão, né? Não está na força da nossa peleja, mas é confiar em Deus de que Ele, diante de todas essas situações, caminha conosco, né? A certeza de Paulo, eu ouvi de um pastor recentemente, comentando sobre esse texto, é que não importa o que a gente vai passar durante as situações adversas da nossa vida, o que a gente tem que lembrar é que o viajante viaja conosco. Essa é a nossa certeza, de que o viajante, o grande viajante, que é Deus, ele viaja conosco. Então, Paulo e Silas não tinham muita certeza do que ia acontecer. E o que aconteceu, num primeiro momento, foi muito ruim. Só que Paulo tinha uma certeza de que o viajante estava com ele. Essa é a nossa situação atual. A gente não tem muita certeza do que vai acontecer com a gente e com as nossas famílias. Mas a certeza que nós temos que ter é que Deus está conosco. Ele é o Emanuel. E isso não nos isenta, e que fique bem claro isso para nós, isso não nos isenta de viver dias difíceis e de viver situações adversas e de vivermos situações complexas na nossa vida. Mas Ele está conosco. Essa tem que ser a nossa certeza. Eu acho que isso é fundamental para a nossa vida, até para a gente não enlouquecer. Eu acho que confiar em Deus não significa isenção de dúvida, confiar em Deus não significa ausência de medo, confiar em Deus não significa não ter incertezas, pelo contrário. Eu acho que é justamente porque nós confiamos em Deus que nós caminhamos pela estrada da dúvida, que nós caminhamos pela estrada da incerteza, que nós caminhamos pela estrada do medo, mas sabemos que nessa estrada em que estamos caminhando, Ele caminha conosco, né? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, e de lembrar que na vida de Paulo foi feito um milagre, Deus transformou a vida do carcereiro e das pessoas que estavam naquele lugar, e talvez essa situação que estamos vivendo hoje mude a perspectiva de como vamos olhar a vida nos próximos anos sequentes a essa situação que estamos vivendo. Então, que Deus nos ajude a entender esse texto e a entender Provérbios, né? Confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar apenas na nossa própria inteligência. Então, que Deus nos abençoe, que oremos para que as situações sejam minimizadas, para que as situações sejam menores do que aquilo que estamos esperando, e que Deus ajude, né, os profissionais, as pessoas que estão trabalhando, o nosso ministro da Saúde, que está trabalhando em favor dessa situação, os governantes, né, desde do presidente até os governadores, prefeitos, que eles possam caminhar juntos nesse momento e que possamos, como igreja, também se posicionar nessa situação como uma instituição e como pessoas que estão atentas a ouvir a necessidade dos outros, porque muitas pessoas vão passar por momentos muito difíceis, até de ausência de alimentos. Então, que as nossas igrejas e que nós também estejamos atentos a sermos uma voz de alívio, de consolo, de esperança para essas pessoas. Sim, interessante. Tá me ouvindo? Conseguindo me ouvir? Sim. Interessante o que você falou, Wesley. Eu queria observar algumas coisas no que você comentou hoje. O fato da nossa necessidade, né? Que o cristianismo não é a ausência do medo, né? Mas o medo e a confiança caminhando juntos, né? Se nós fôssemos tão autossuficientes, se nós não tivéssemos medo, não fôssemos frágeis,
nós não precisaríamos de um Salvador. O que nos faz ser cristão não é estar acima de tudo, mas realmente ter a consciência dos limites que nós temos, daquilo que nós temos que fazer com responsabilidade e da confiança em Deus. Uma outra coisa que você citou na sua palavra, que eu achei interessante, a questão do simplismo que algumas pessoas fazem quando querem definir o sofrimento. Às vezes, por exemplo, nós estamos passando pelo coronavírus porque Deus está castigando o mundo. Nós estamos passando por isso porque o homem está destruindo a natureza. Já havia até declarações como essa, né? Semana passada eu recebi um áudio, uma postagem de WhatsApp que dizia o seguinte: nós estamos passando por isso, por quê? Porque a China está destruindo o mundo com o vírus, enviou vários chineses para estar fazendo isso. Então você escuta muitas coisas nesse momento, e nós, como cristãos, temos que ter uma posição um pouco diferente, principalmente que explicar o sofrimento não é algo tão simples. A gente não simplesmente pode dizer que o sofrimento é um ataque do diabo, é castigo de Deus. Cada ato e cada coisa que acontece, nós precisamos buscar saber o que nós estamos fazendo nesse processo todo e como Deus nos quer. Nós sabemos que as causas do sofrimento são diversas. Nós temos um mundo que, por causa do pecado, ele é um mundo estável, que nos faz pegar uma doença, que nos faz ser assaltados por causa da maldade, que nos faz morrer com um acidente de carro, por causa de uma responsabilidade de uma outra pessoa, ou nossa própria, ou mesmo não tendo responsabilidade nenhuma. Nós estamos suscetíveis a isso porque nós vivemos num mundo que é um mundo estável, né? Outras vezes, Deus pode estar realmente podando. Por exemplo, no caso de Jó, Jó era um homem íntegro, mas que passou pela sua tribulação, e aquilo era a prova que Deus estava trabalhando no coração dele. E algumas vezes nós sofremos porque nós erramos mesmo, então, como consequência, a gente acaba sofrendo por conta disso, mas perceba que há vários motivos. Então, a gente não pode simplesmente, numa situação como essa, coronavírus, simplificar dizendo que é um castigo de Deus sobre a face da terra. Nós não sabemos. Eu acho que o grande pulo do gato aí nisso é a gente ter a ideia do que nós precisamos aprender a amadurecer em todo esse processo aí. Ok? Uhum. Alguma coisa a mais, pastor Edson, que você quer colocar? Eu queria deixar assim, uma recomendação, né? Eu acho que, igual eu disse no começo, a gente tem que estar atento, nós temos que estar atentos às recomendações dos especialistas da Organização Mundial da Saúde, né, a respeito do isolamento social. Eu acho que isso vai ser fundamental para o nosso país. Esse é o passo de salvação, né, a nível técnico, né, digamos assim, para o nosso país. Eu acho que se nós seguirmos essas recomendações técnicas, talvez tenhamos um futuro mais promissor nos próximos 15, 30, 45 dias, né? Caso não cumpramos essas ordens técnicas, talvez o nosso sofrimento, né, no sentido de angústia, de medo, de incerteza, ele pode se arrastar por mais algum tempo. Então, vamos seguir corretamente o que esses especialistas estão falando. Eu sei que existem pressões diversas a respeito da economia, a respeito das pessoas que trabalham na área, que são empresários. Temos até alguns conflitos políticos no nosso meio, né? Mas o que eu quero deixar para todos é que sigamos as recomendações dos especialistas, né? Nós temos aí virologistas, biólogos, médicos, infectologistas, pessoas da área de gestão, de administração, que trabalham com estatística, né? Então, vamos seguir os protocolos dessas pessoas, porque é isso que vai nos ajudar nesse momento. Sim. Então, o isolamento social é fundamental e, óbvio, né? A gente acabou de comentar, para nós que exercemos a nossa fé em Deus, é confiar em Deus diante de todas essas situações. E evocando aqui o amor que nós devemos ter uns pelos outros também, pastor, é interessante quando a gente deixa de estar em ambientes, né, com muita gente, não é uma questão de restringir a nossa saída, mas é amar o outro, porque nós podemos ser também transmissores. Então é um ato de amor que a gente faz ficando em casa. E é muito importante ter a responsabilidade também do que, quando nós
estivermos nessa fase mais crítica, por exemplo, em Cruzeiro, o nosso administrador aqui tomou medidas drásticas, lavando a cidade, não abre nada mais aqui, e nós viemos ter o primeiro caso agora, né, hoje foi comunicado na prefeitura, e ainda era um caso de Resende, que trabalhava lá, mas que mora em Cruzeiro. Então, aqui hoje nós temos só 9 suspeitas, e foi o primeiro caso confirmado aqui na cidade nossa, né? Mas é interessante que, quando começa a falar isso, o que o pessoal faz? Corre no mercado, enche gente e acaba com tudo. Se a gente fizer isso, acontece, uma outra família vai não ter o que comer. E geralmente acontece o quê? Os mais ricos compram tudo que pode comprar, faz estoque, e os mais pobres vão sofrer. Nós temos, graças a Deus, hoje a igreja presbiteriana está sendo muito consciente nisso. Nós temos, por exemplo, a igreja de Pinheiros, que está cedendo cestas básicas para as famílias carentes das igrejas, né? Então, nós estamos olhando as famílias que estão com dificuldade para que a gente possa oferecer uma cesta básica ou uma ajuda nesse momento em que as pessoas estão nessa loucura de comprar tudo para elas e deixar as pessoas sem nada. Então, são coisas que a gente tem que fazer como ato de amor, como cristãos que nós somos, tá? Wesley, aproveitando aqui agora o momento das perguntas para você, doutor e pastor agora, hoje nós vamos metralhar você com um monte de perguntas, então pergunta aqui no comentário para que eu possa mostrar para o pastor Wesley. Então, vou colocar a primeira aqui que a Claudiana Santiago colocou aqui, pastor. Olha só. Boa noite, pastor Wesley, boa noite. Deus te abençoe primeiramente e aos outros profissionais da área. As máscaras de tecido de algodão que podemos fazer em casa é mesmo eficaz? A pergunta da Claudiana aí para você, pastor. As máscaras de tecido, elas têm a sua eficácia numa proteção em determinado período, né? O pessoal tem comentado que essas máscaras de tecido, dependendo dos locais que você frequenta e da exposição que você tem com determinados grupos, né? O pessoal está usando muito para ir, por exemplo, em mercados, né? Ela tem um período ali de uso eficaz de proteção ali em torno de 2 horas, 2 horas e meia, né? Então é interessante sempre usar essa máscara de tecido por 2 horas, 2 horas e meia, ali 3 horas no máximo. E quando chegar em casa, lavar bem essa máscara de tecido, né? Para ela ser reutilizada, né? Então elas têm a sua eficácia, mas dentro de um período muito curto, né? Então você não pode, claro, usar ela por um período muito prolongado, porque ela vai perdendo essa eficácia. Mas isso é com todas as máscaras em geral, tá? Não é, por exemplo, nós, profissionais de saúde, usamos máscaras cirúrgicas também, né? A recomendação, se a gente fosse levar ao pé da letra, a cada 2, 3 consultas a gente tirar aquela máscara e colocar outra, máscara cirúrgica. Mas óbvio que a gente não tem todo esse material, o Brasil não está tendo esse privilégio de desperdiçar máscaras, então é recomendado que a gente use por mais tempo. Mas ela tem sua eficácia, sim, justamente na falta de máscaras aí no mercado e até no abuso de alguns fornecedores nos preços, uma saída para o brasileiro e para as pessoas do mundo inteiro é fazer as máscaras de tecido. Elas sim são muito proveitosas e devem ser utilizadas. E agora, aproveitando a pergunta da Claudiana aqui, e aquelas máscaras de pintor, que o pessoal usa de pintor para marcenaria, aquelas máscaras que tem aquele negócio azul aqui na ponta, aquilo lá é eficiente? Ou também nesse período também de 2 a 3 horas? Então, as máscaras, tem dentro, o Ministério a Organização Mundial da Saúde, ela fez até um compêndio, né, a respeito da eficácia de máscaras que são usadas por profissionais da saúde, né? Principalmente nos hospitais, as máscaras que estão sendo recomendadas são as máscaras N95, né, que são aquelas máscaras mais fechadas aqui, né, que só tem um canal aqui de respiradouro, né, mas são aquelas mais fechadas. Essas de pintores, pessoal que trabalha com empresa de tinturaria, ou que trabalha até com tintas, né, de uma forma geral, pessoas que trabalham na área agrícola também, que tem aquelas máscaras que tem aqueles tubos aqui, né, para não respirar alguns produtos químicos, é óbvio que elas têm uma proteção bastante grande, se comparado a uma máscara de tecido, por exemplo, uma máscara cirúrgica comum. Mas não é um abismo assim de proteção. Então,
Eu acho que pelo contato que a gente tem no dia a dia, porque as máscaras elas têm que ser usadas nos momentos em que nós temos alguma certa exposição, né? Não tem necessidade de ficar usando as máscaras em casa, a não ser que você esteja em isolamento, né? Social, a não ser que você seja um caso suspeito, né? Mas caso contrário, não. Então você vai ao mercado, claro, seria interessante você utilizar a máscara, né? Você que ainda está trabalhando, porque trabalha em serviços essenciais, né? Que não foram dispensados ainda, é interessante você utilizar as máscaras, seguir os protocolos, né? De distância entre as pessoas. Isso é interessante. Então, assim, existe, né? Até na internet, se vocês entrarem, existe ali um grau de proteção. Mas é bom a gente lembrar também, pessoal, que existiu também um medo, né, um desejo em massa aí do pessoal de comprar máscara cirúrgica em tudo quanto é lugar. E eu não sei se vocês estão acompanhando os relatórios do ministro da Saúde, né, do Luiz Henrique Mandetta, e dos próprios secretários municipais da saúde, tem faltado máscaras para os profissionais da saúde. Então, inclusive foi feito um pedido por ele para aqueles que têm reserva de máscaras, né, que comprou na época que estava começando isso aí, comprou um monte, que doe para os serviços de saúde, porque tem profissionais da saúde que não tem mais equipamento, porque a situação do corona ela vai ter um pico no Brasil nas próximas 2, 3 semanas, e provavelmente nós vamos ter falta de equipamentos, né, de proteção individual para os profissionais da saúde. Então, também temos que ter essa consciência, né? O ideal seria, então, não a máscara, mas fique em casa ou não saia por mais de 2 horas. É mais tranquilo, né? Aí em casa não precisa usar máscara, não, né? Eu acho que não, né? Deixa eu te fazer outra pergunta também. Quer dizer, a Claudiana fez uma segunda pergunta aqui, Wesley. Olha só. Existe uma opção alternativa caso estivéssemos na rua por necessidade e não tivesse o álcool em gel e nem local para lavar as mãos? Então, a pergunta dela é assim, não existe uma opção alternativa, assim, né, caso você estivesse no local e não tivesse essas possibilidades, né? Foi o que eu falei para você, o que eu estou falando para todos vocês, né? O ideal é que a nossa saída, né, a nossa frequência em determinados locais sejam bastante restritas, né? A gente não sai ali por muito tempo, até para aqueles que vão aos mercados, que eles possam ir de maneira mais rápida, né, e não tentar ficar exposto por muito tempo, e é sempre procurar fazer uma lavagem de mãos ideal. Então, assim, não tem uma alternativa. Se eu estivesse falando aqui para você que existe um creme hidratante, alguma coisa, ele ajuda, mas não é uma alternativa tão boa quanto o álcool gel ou quanto a lavagem de mãos com sabão, né, com o detergente e o sabão, que são tão eficazes quanto o próprio álcool gel. De repente, eu acho que vale a pena para aquelas pessoas, isso é uma sugestão, né? Para aquelas pessoas que não têm álcool gel disponível, tal, de repente é bom pegar um frasquinho em casa, né? E toda vez que for sair, tiver contato com alguma coisa, levar um frasquinho com detergente diluído em água, né? E jogar nas mãos e fazer a lavagem das mãos ali rapidamente, tá? Eu acho que é uma alternativa que você pode criar, né? Pegar algum frasquinho que tem em casa e sempre carregar ali na bolsa alguma coisa para você tá fazendo lavagem das mãos. E sempre, óbvio, tentar também sair com uma bolsa que você vai usar só para essas circunstâncias. Não ficar, eu vou sair no mercado, vou ter contato com pessoas, eu vou usar uma bolsa que eu vou chegar em casa e vou deixar essa bolsa exposta dentro de casa, né? É usar uma bolsa que bolsas velhas mesmo, antigas, que você só vai usar quando você for sair, carregar essas coisas, e chegar em casa também, ter aquele paninho separado para fazer a lavagem desse instrumento, né, dessa bolsa, no caso. Né? Nós estamos tendo pergunta aqui tanto pelo aplicativo nosso Facebook quanto pelo WhatsApp. Daí o Leuer está perguntando para você o seguinte: por favor, as crianças são imunes a essa doença de fato? Não, as crianças não são imunes da doença. O que acontece com o coronavírus é que ele tem uma potencialidade, explicando assim, a grosso modo para todos vocês, o vírus corona, quando ele infecta uma pessoa, a tendência dele, a evolução dele, é uma evolução muito parecida com uma pneumonia muito grave, né?
você tem ali um comprometimento bastante grave dos alvéolos pulmonares, e é por isso que um dos sintomas, ou dos sintomas mais graves do coronavírus, é a dispneia, falta de ar, porque você já não consegue insuflar o seu pulmão e não consegue fazer as trocas gasosas de maneira efetiva, justamente porque os teus alvéolos estão comprometidos. Então, justamente por ele comprometer os pulmões, não existe um grupo social que esteja imune a isso, porque todos nós, obviamente, temos pulmões. Então, as crianças não estão imunes. É óbvio que a doença tem uma predileção, né? O coronavírus tem uma predileção de ter um avanço e uma gravidade maior para aquelas pessoas que já apresentam determinadas comorbidades. Então, pessoas que são hipertensas, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm doenças renais crônicas, pessoas que têm doenças crônicas, né, doenças reumatológicas também, pessoas que são imunocomprometidas, né, pessoas que fazem, por exemplo, tratamento de câncer e usa corticoide por muito tempo, são pessoas imunocomprometidas. Agora, as crianças, elas também estão suscetíveis a ter, né, nós temos casos já de crianças que estão em estado grave, estão entubadas, mas claro que as crianças têm uma menor incidência com as crianças relacionada, por exemplo, aos idosos, né, como tem sido divulgado. A questão que, por uma questão de precaução, como as crianças ainda, o sistema imunológico delas ainda estão em desenvolvimento, principalmente crianças da baixa idade, né, ainda ali nas idades iniciais, como o sistema imunológico delas ainda está em desenvolvimento, né, é interessante que elas se isentem de frequentar determinados locais. E aqui no Brasil está acontecendo um fenômeno, eu tenho amigos que exercem a medicina em São Paulo, especificamente. Eu tenho uma amiga que estudou comigo, que nesse momento ela vai atuar nos hospitais de campanha em São Paulo, que está sendo construído no Pacaembu e no Anhembi. Ela me pediu oração essa semana, porque ela tem dito para mim que no Brasil está acontecendo um fenômeno um pouco diferente do que aconteceu nos outros países. No Brasil está tendo muitos casos que se agravam de pessoas abaixo dos 40 anos. Então, essa ideia de que pessoas abaixo dos 40 anos não podem se agravar, elas podem se agravar sim, e justamente porque nós podemos ter um sistema de saúde estrangulado daqui 2, 3 semanas, essas pessoas também podem sofrer as consequências do avanço do corona. Então é bom evitar as crianças, elas não são imunes, elas podem pegar, tá? Tá, ok. Outra pergunta aqui, pastor, a Pamela Santos perguntou o seguinte: boa noite, pastor Wesley. Gostaria de saber quanto tempo esse vírus fica ativo no nosso organismo. Olha, o período de incubação dele é de 7 a 14 dias. Por isso que o protocolo da Organização Mundial da Saúde e o protocolo do Ministério da Saúde preconiza que as pessoas que são suspeitas e as pessoas que, quando eu falo suspeitas, não é que elas estão positivadas para o coronavírus, mas pessoas, por exemplo, que apresentaram sintomas respiratórios, como a febre, a tosse seca, arrastada, né? Febre alta arrastada por 2, 3 dias, a tosse seca e com mais gravidade, a dispneia, né? Falta de ar. Essas pessoas, elas são colocadas em isolamento durante 14 dias. Por quê? Porque o período de incubação do organismo, né, do vírus, é de 7 a 14 dias. Então, de 7 dias para iniciar os primeiros sintomas e a 14 dias se espera porque ele pode se agravar. Tanto é que saiu um comunicado agora do Ministério da Saúde que as próximas 2, 3 semanas serão os momentos críticos no nosso país, porque eles esperam que nessa primeira semana seja a primeira semana de grande contágio. Então, a partir do dia 6, 7 é a semana do grande contágio, e no próximo final de semana nós teremos as primeiras levas de pessoas que vão começar a positivar para o corona, né? Porque justamente são de 7 a 14 dias. Então, por isso que os protocolos, inclusive muitas pessoas que apresentam sintomas respiratórios são afastadas dos seus trabalhos por 14 dias no mínimo, né? No mínimo.
e ficam em isolamento durante esse tempo, né? Mas é óbvio que a pessoa que positivou para o coronavírus, mesmo que ela tenha passado os 14 dias, dependendo do tratamento dela, pode ser feito um pedido para ela que ela fique isolada por mais tempo do que os 14 dias. Entendi. Aproveitando aqui que nós estamos falando desses sintomas aí, o Paulo está perguntando aqui, ó, por meio da Mandeira Silvana, o seguinte: gostaria de saber se os sintomas podem ser isolados. Por exemplo, a pessoa apresenta somente a tosse e não tem a febre. Pode, com certeza pode. Essa é a grande dificuldade que o Brasil e o mundo têm enfrentado, e por isso é tão importante o isolamento social. Justamente porque os sintomas podem ser bastante inespecíficos e podem ser isolados os sintomas. Então pode ser que uma pessoa apresente apenas uma tosse seca e esteja positivado para o coronavírus, e não vai apresentar os outros sintomas, e daí ela vai frequentar mercados, vai frequentar as ruas, e vai ser um possível transmissor do vírus. Por isso que o isolamento social é extremamente importante, porque vão existir pessoas, inclusive, que vão ser assintomáticas ao vírus. Não vão apresentar nem febre, nem tosse, nem coriza. Assim, no máximo, talvez elas apresentem um mal-estar, uma coriza, né? Uma secreção no nariz, no máximo. Não vai apresentar nem tosse, nem febre alta. E pode ser que essa pessoa seja positiva para coronavírus. Né? O que tem acontecido em São Paulo é muito isso. Né? Pessoas que têm positivado sem ter, inclusive, apresentado sintomas específicos. Então é possível sim as pessoas terem sintomas isolados e apresentarem o coronavírus. Por isso que o protocolo da Organização Mundial da Saúde, o protocolo do Ministério da Saúde do Brasil, preconiza o isolamento social e preconiza o isolamento das pessoas que apresentam, ou que vão apresentar, ou que estão apresentando, melhor dizendo, sintomas respiratórios. A pessoa apresenta, às vezes, uma tosse seca. Para ela não estar ali num ambiente de muito convívio com outras pessoas, ela acaba sendo afastada aí entre 7 e 14 dias, justamente que é o período de incubação ali, de manifestação dos primeiros sintomas do vírus. Então é possível sim que a pessoa tenha um sintoma isolado ou não tenha nenhum sintoma e possa ser positivo. Isso já está acontecendo em São Paulo, pessoal. Em São Paulo, o corona já virou uma transmissão comunitária. Em outras localidades do nosso país vai acontecer isso, inevitavelmente. Então, por isso o isolamento social, bato nessa tecla, é fundamental, não tem outra saída. Nós devemos seguir à risca essa determinação, seguir à risca a determinação dos especialistas. Tem muitas pessoas falando muita besteira, políticos falando besteira, pastores falando besteira, pessoas que conhecemos, amigos falando besteira, falando coisas que não estão de acordo com as normas técnicas do mundo. Então, vamos seguir esse protocolo. Justamente como o pastor Eber falou, é um ato de amor, porque justamente a gente não sabe se a gente está positivado ou não, a gente acaba saindo aí na rua, tendo contato com outras pessoas que não vão nem ficar sabendo que vão pegar. Né? Eu estava vendo uma reportagem recente de um senhor que nem sabia que estava positivado, frequentou mercados em São Paulo. Ele acabou sendo uma das vítimas do coronavírus, mas eu fico imaginando quantas pessoas acabaram tendo contato com ele, né? O caixa do mercado, a pessoa que empacotou, a pessoa que estava com ele lá, pegando um macarrão, pegando um feijão. Então nós temos que ter bastante consciência, gente. A nossa consciência, o nosso respeito a essas determinações podem salvar outras pessoas. Né? Sim. Só fazendo um link com o que o Paulo perguntou agora há pouco aí. Recentemente o Paulo gripe, ele, a esposa e a filha. Mas a indicação de procurar no hospital é só com a falta de ar ou que às vezes a gente pode ir a casa que nem vão saber que teve o corona, é isso? É isso que eu tô entendendo ou não? Sim, exatamente. A recomendação em relação a procurar os hospitais, em relação à gravidade, por exemplo, quando está sentindo falta de ar, são por 2 motivos, no meu ponto de vista. E segundo também os especialistas. O primeiro motivo é para não encher os pronto atendimentos ou não estrangular o nosso sistema de saúde com casos ainda que não são tão necessários assim o ambiente hospitalar, entendeu?
E o segundo motivo é justamente para você, tendo ainda sintomas tão iniciais, você não frequentar lugares que podem ter pessoas ali com sintomas mais graves, porque daí os teus sintomas também podem se agravar e você acabar contaminando, inclusive, outras pessoas ali que estão procurando atendimento por situações mais graves. Eu aqui na minha cidade, aqui em Londrina, a gente está passando por isso, porque Londrina, concomitantemente ao coronavírus, Londrina tem vivido uma epidemia de dengue. Está sendo uma coisa terrível, e eu atendo em alguns locais que ainda fazem o acompanhamento de pacientes com dengue. Nós já tivemos alguns falecimentos aqui na cidade, e tem muitas pessoas frequentando ainda esses locais de atendimento à dengue, com sintomas ainda muito iniciais, e acabam frequentando locais onde tem bastante aglomeração de pessoas. Isso acaba sendo perigoso. Então as pessoas têm que ter uma consciência de procurar. O que eu diria para o Paulo como médico é que justamente por apresentar sintomas respiratórios, por exemplo, como a gripe, eu recomendaria ao Paulo e à sua família fazer um isolamento em casa de 7 a 14 dias ali entre eles. Eles ficarem em casa, não frequentarem outros lugares, não ver mãe, não ver amigos, né? Ficarem isolados, e daí, caso eles venham apresentar uma febre arrastada ali por 2, 3 dias, uma tosse que só vai aumentando, e começam a sentir a falta de ar, procurar então um serviço médico, né? Sentir falta de ar, gente, não é o nariz ficar trancado. É óbvio que se o nariz trancar por conta da coriza, você vai acabar tendo dificuldade de respirar, né? Você vai respirar muito pela boca. Mas isso não é falta de ar. Falta de ar é quando você começa realmente a puxar o ar e você vê que existe uma dificuldade, ele não está vindo, né? Mas caso você tenha esse quadro mais arrastado, né, de febre, tosse, uma cefaleia, né, e o início ali de falta de ar, procura daí o serviço de saúde, né? Mas se você tiver somente sintomas respiratórios iniciais, é procurar o serviço de saúde em unidades básicas que não sejam de atendimento prioritário ao coronavírus, porque eu imagino que todas as cidades estão se organizando para atender pessoas só com sintomas respiratórios. Aqui em Londrina o pessoal tem feito isso, e eu imagino que em todas as cidades também tem feito isso, justamente para isolar essas pessoas que estão apresentando esses sintomas de outros casos, né? Até porque nós temos pessoas que infartam, pessoas que têm AVC, pessoas que têm acidentes domésticos, acidentes no local de trabalho, que precisam de atendimento também. Bacana, Wesley. Uma pergunta do Sérgio aqui para você agora, o Sérgio Santiago, tá? Ele mandou assim: alguns casos de pessoas infectadas com Covid-19 foi detectada a ausência de vitamina D. Além do sol, quais os alimentos podem nos ajudar a suprir essa falta? Isso, ó, tem sido falado muito sobre isso, inclusive hoje saiu uma notícia divulgada pelo presidente da República que ele não vai cobrar determinadas taxas, né? Vai ter uma isenção ali de imposto sobre a vitamina D e sobre o zinco, se eu não estiver enganada, suplementos de vitamina. Todos os estudos que estão sendo feitos a respeito do coronavírus são estudos ainda bastante embrionários, não existe nada muito comprovado. Inclusive por uma insensatez até de determinados governantes, não só do Brasil, mas do mundo, houve uma certa insensatez em divulgar, por exemplo, que a cloroquina era um desses medicamentos que poderiam ajudar, sendo que ainda o estudo é extremamente embrionário, não tem ainda pesquisa científica pautada, baseada realmente em números fidedignos. As pessoas saíram comprando cloroquina aí nas farmácias, e as pessoas que realmente precisavam de cloroquina, como pacientes, por exemplo, que têm determinadas doenças reumatológicas, doenças crônicas, ficaram sem a medicação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que pessoas que não são da área falam, tá? Eu acho que a gente tem que ouvir bastante as pessoas da área. Em relação à vitamina D, nosso maior fornecedor de vitamina D ainda é o sol, né? Eu acho que existem muitas pessoas até que tomam medicamentos manipulados de vitamina D, mas esses medicamentos também
tem que ser prescritos com muita cautela, porque senão a gente pode ter uma hipervitaminose, né, um excesso de vitamina D, que pode fazer tão mal quanto a hipovitaminose de vitamina D. Então, eu acho que os estudos ainda são muito embrionários. Eu acho que se você sair pela manhã ali, pegar aquele solzinho das 9, 10 horas da manhã, né, já é suficiente para que você tenha uma suplementação de vitamina D fundamental. Então, não precisa, nesse momento, de suplementação vitamínica, de tomar medicações, né, a respeito disso. E os alimentos, de uma forma geral, né, você tem ali algumas concentrações, poucas, pequenas, a respeito de vitamina D, mas ainda o sol é o mais importante. Também não pode pegar sol na praia também, não. É bom não descer pra praia agora, não, né? Ficar em casa, né? Eu acho que Outra coisa evitar aqui. a situação é melhor, né? A Sabrina está mandando uma pergunta para você aqui. Pastor, por exemplo, existe alguma previsão para voltar à normalidade? Porque ela trabalha com eventos em casamento. Então a pergunta dela é a seguinte: quando que ela pode voltar a fazer as agendas das suas cerimônias, seus eventos? Tem alguma previsão para esse caos passar no nosso Brasil aí? Olha, eu vou ser bem sincero para Sabrina e para os colegas. Existe um protocolo que está sendo seguido pelo Ministério da Saúde e também para os nossos governantes, para que não se crie também um alarmismo, de sempre estar fazendo uma reavaliação. O Ministério da Saúde ele faz uma reavaliação diária, mas no caso os prefeitos, governadores têm procurado fazer uma reavaliação semanal, quinzenal, por exemplo, a respeito da reabertura do comércio. Aqui em Londrina, por exemplo, o prefeito, a cada 15 dias, ele se manifestou para que seja feita uma nova reavaliação. Sabrina, em relação à sua pergunta, eu não quero ser um pessimista e nem um alarmista, mas eu recomendo, inclusive, nessa segunda-feira que passou, nós tivemos a entrevista do Átila Yamarino, que é um virologista aqui do nosso país, ele é doutor, né? Ele fez alguns estudos a respeito do HIV, ele deu uma entrevista no Roda Viva, essa entrevista está disponível no YouTube, eu recomendo que todos assistam, aliás, a entrevista dele, que ele deu para o Roda Viva, tem no YouTube Átila Yamarino, ele é um virologista, trabalha com isso, é doutor na área, tem pesquisas na área, e ele é um cara interessante, ele fala um pouco a respeito dessas coisas. Eu acho, Sabrina, que se nós seguirmos de maneira consciente os protocolos que estão sendo determinados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, nós tenhamos uma perspectiva melhor. Não estou falando que o comércio vai reabrir ou que as coisas vão voltar ao normal, mas nós vamos ter uma perspectiva melhor do que vai acontecer, talvez daqui 30, 45, 60 dias. Voltar ao normal, tá? Voltar as coisas aos poucos, talvez isso aconteça dentro desses 60 dias. Voltar ao normal, eu acho que talvez voltar ao normal só a partir de junho, julho, e se nós não seguirmos com critérios bastante cuidadosos a respeito do avanço do coronavírus, talvez só o segundo semestre, tá? Isso quem está falando não sou eu, isso aí são dados, o próprio ministro da Saúde falou isso em determinados momentos, os especialistas estão falando muito nisso, né? Então, assim, o Brasil vai passar pelo pico do coronavírus, do contágio, né, da transmissão do coronavírus do Brasil. O pico do Brasil vão ser os meses de abril e o começo do mês de maio, né? Nós vamos encontrar o nosso pico aí, que é o que está acontecendo na Itália e na Espanha, né? Nos Estados Unidos, o pico nos Estados Unidos está sendo agora. No Brasil, o pico vai ser daqui 2 semanas, né? O pico máximo, né? Nós já estamos numa ascensão, os Estados Unidos já explodiu, nós estamos numa ascensão e isso vai subir nas próximas semanas. Então, por isso que eu falo que lá para 45, 60 dias, nós vamos ver se isso está caindo ou se ainda nós estamos subindo ou se nós estamos num período de platô, né, que é um período de estabilização, né?
Então, por isso que nós temos que seguir à risca o que o Ministério da Saúde, o que os nossos prefeitos e governadores, aqueles que são mais conscientes, estão fazendo. Porque ainda temos alguns governantes aí, prefeitos, governadores e outros mais, que ainda estão teimando com algumas questões. Mas os próximos 15 dias vão ser fundamentais. Os próximos 15 dias são fundamentais. Daqui 15 dias nós podemos conversar novamente sobre isso e fazer uma reavaliação. Mas esse isolamento inicial já é fundamental, porque se a gente já não estivesse fazendo isso, agora já estaríamos numa situação muito pior. Eu conversei com alguns amigos recentemente, o Eber conhece eles também, o irmão Jorge e a irmã Cida, que são lá do estado de Goiás. O governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele é um médico, e o estado de Goiás já está aí já há mais de 2 semanas, se eu não me engano, já em isolamento, né? O governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, ele assumiu a bronca e falou, olha, estão todos isolados, porque eu sou da área, sei o que isso significa para o meu estado, então ele isolou o pessoal, já fazem 2 semanas, quase 3, se eu não estiver enganado, tá? Então, alguns outros estados demoraram um pouquinho mais, e aqueles que estão demorando mais ainda vão sofrer determinadas consequências nos próximos dias. Então, isso que já está sendo feito já tá sendo bom, né? Se não tivéssemos feito isso, a situação poderia ser pior. Bacana. E aproveitando, já que nós vamos saber daqui 15 dias o que vai ser o pico, né, Wesley? Já fica o meu convite para as próximas 2 semanas você participar com a gente da live para continuar respondendo aí a pergunta dos irmãos, tá? Deixa. Você quer que o pastor Wesley venha semana que vem, na outra, para conversar nessas lives da igreja, depois você coloca o pastor Wesley volta para conversar com a gente. A Andressa mandou uma pergunta também aqui, Wesley. É a penúltima pergunta das que perguntaram aqui, tá bom? Pastor Wesley, já teve algum caso em criança com síndrome de Down? Ficou grave? Olha, Andressa, assim, que eu tenha conhecimento aqui de Londrina a respeito de crianças com síndrome de Down, ainda não. Os casos, parece que daqui da cidade, que são casos suspeitos ainda, né? Nem tudo ainda foi se confirmado, justamente porque ainda os testes estão chegando e tal. Normalmente são com crianças que têm determinadas comorbidades, principalmente comorbidades respiratórias, né? Agora, a criança com síndrome de Down, não todas, mas normalmente a criança com síndrome de Down, ela apresenta, boa parte delas apresentam cardiopatias congênitas, né? Que são concomitantes à síndrome, né? Que são relacionadas à síndrome. Então, essas crianças acabam sendo de risco, sim, né? Essas crianças que apresentam essas cardiopatias concomitantes à síndrome. Então, elas merecem um certo cuidado, elas merecem ficar em isolamento, justamente porque elas podem apresentar um agravamento dos sintomas respiratórios, porque nós sabemos que há uma conexão bastante intrínseca entre o coração e o pulmão, nas trocas gasosas e até na circulação sanguínea. Então, crianças com síndrome de Down precisam sim ser cuidadas e isoladas de muito contato, principalmente as crianças com síndrome de Down que concomitantemente apresentam uma patologia, uma cardiopatia congênita diante dessa situação. Então, é interessante sim que elas fiquem isoladas. O Eli perguntou para você, manter a distância segura é de 1 metro? Tem uns que falam 2, 1 metro. Qual que é a distância segura? Olha, eu vou dizer para o Eli que o seguro é manter o isolamento. O protocolo de se manter uma distância de 1 metro, 2 metros, é um protocolo para esses serviços essenciais, porque você não tem muitas condições ainda de se manter um isolamento horizontal total, né? E é isso que tem sido discutido muito, né? Os governantes estão nessa discussão entre isolamento vertical e horizontal. Eu, particularmente, Wesley, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu acompanho de outros colegas,
inclusive de infectologistas e pessoas da área, eu sou extremamente favorável ao isolamento horizontal, isolamento total. Então, você manter a distância de 1 metro, você está lá no mercado, na prateleira, pegando um produto. Eu estou 1 metro isolado de uma pessoa, mas essa pessoa, 5 segundos atrás, 10 segundos atrás, ela tossiu ali 3 vezes e essa pessoa estava positivada. Então, não há garantia nenhuma, né, de distância de 1 metro, 2 metros. Isso, é claro, é só um protocolo para que se evite uma aproximação maior ainda. Mas o ideal é o isolamento em casa. Legal. Mais uma perguntinha para você aqui. Essa perguntinha veio da Renata Ferraz. Pastor, o vírus resiste mais no frio? Certo. Primeira pergunta. Você vai confirmar se é sim ou não. No Rio Grande do Sul já começou o friozinho. Será que esse tipo de pico, entre aspas, pode ser maior no Rio Grande do Sul por causa do frio? São duas perguntas, pastor. Isso também tem sido uma dúvida bem grande entre as pessoas e até uma dúvida relacionada ao medo, né? Porque o Brasil agora vai entrar no período de outono, onde começa um período de mudança, né, de temperatura, e justamente porque na Itália agora nós temos o avanço desses casos, e a Itália, principalmente a região onde se disseminou muito o vírus, que foi na Lombardia, a região de Milão, é uma região ali com temperaturas mais voltadas ali, temperaturas mais abaixo, né, do que nós estamos acostumados. Mas, na verdade, não tem ainda nenhuma explicação, aliás, a respeito disso, a respeito de temperaturas. Aliás, o que tem se mostrado é que o vírus ele age independentemente da temperatura do local. Não sei se vocês acompanharam, um dos primeiros locais onde teve uma manifestação em massa no Brasil foi num casamento da irmã de uma blogueira famosa do Brasil aqui, a Gabriela Pugliese, né, onde nesse casamento da irmã dela, a Preta Gil, que é uma cantora filha do Gilberto Gil, fez a cerimônia, participou da cerimônia, né, cantou na cerimônia, e essa cerimônia, se eu não me engano, foi realizada na Bahia, se eu não me engano, em Trancoso, né, então numa região onde é uma região de calor, né, então, e esse vírus foi transmitido para quase boa parte ali das pessoas que estavam no casamento, né, que frequentaram ali durante 2, 3 horas aquela cerimônia, aquela festa. Então não existe ainda nenhuma comprovação científica de uma resistência maior do vírus no frio ou no calor. É óbvio que regiões que estão sendo mais afetadas, talvez por uma coincidência, sejam regiões que apresentem temperaturas mais amenas, né, temperaturas relacionadas mais ao frio. Mas o Rio de Janeiro e São Paulo são demonstrações de que isso não tem muito a ver, né? Em São Paulo nós estamos tendo um pico agora, e São Paulo, embora seja a terra da garoa, é uma cidade que faz bastante calor também, Rio de Janeiro. Segundo as pesquisas, eu estava vendo até nas reportagens hoje, até posso compartilhar aqui com os irmãos rapidinho, existem 4 estados no Brasil que o governo brasileiro está bastante preocupado, que se eu não me engano é São Paulo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Distrito Federal e o estado do Ceará, que é um estado que fica lá no Nordeste. Então, esses são os estados que o governo acredita que vão ter os maiores picos de incidência de transmissão do coronavírus nos próximos dias. Bacana, Wesley. Brigadão por tudo. Olha aqui, ó. Começou já as hashtags aí, ó. Volta Pastor Wesley. Tá, Weslão, obrigado por ter participado com a gente aqui. Desculpa a gente chamar de Weslão, mas ele é um amigo muito querido de anos já, tá? Anos, que a gente já se conhece. Que Deus abençoe muito você. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida aí, tá bom? Vou te colocar aqui mais uma aqui, ó. A última pergunta agora da Cláudia, que foi a primeira, ela começou a fila das perguntas e está encerrando também agora aqui, ó. Segundo informações de cientistas de Israel, já teríamos a vacina para combater o Covid-19 em junho. Seria possível? Olha, o Claudiane e os amigos, assim, eu vou falar aqui alguns dados desse virologista, que é uma pessoa estudada da área, essas pessoas estudam até mais do que os médicos, né, a respeito de vacinas. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma médica brasileira que faz parte do grupo da OMS, é uma médica de Curitiba, uma médica sanitarista, um infectologista, não me lembro o nome dela aqui, mas depois eu posso até mandar para vocês. Realmente, o Estado de Israel
tem desenvolvido uma vacina, segundo as reportagens, mas isso tem sido feito no mundo inteiro. Né? Aqui no Brasil existem pesquisadores em torno disso, nos Estados Unidos, na China, na Europa, todos os países. Então, tem sido feito um conglomerado de pesquisadores que eles estão se comunicando, eles estão se conversando. Não existe uma pesquisa isolada, há um comunicado entre a Organização Mundial da Saúde com pesquisadores do mundo inteiro, né, e com empresas farmacêuticas do mundo inteiro para que se desenvolva algo de uma maneira mais rápida. Segundo esse virologista, o Átila Marino, e pesquisadores da área também, só para vocês terem uma ideia, o ebola, algumas medicações em relação ao ebola e até vacinação, demoraram de 3 a 4 anos para serem realmente eficazes, né? E mesmo assim se demonstrou algumas divergências no uso de medicações e até de tratamentos vacinais em relação ao ebola, quando teve aquele pico na África. Segundo os especialistas, eles falam que para uma vacina ter uma efetividade bem grande, com pesquisas bem fundamentadas, com testes bem fundamentados, e para que ela entre em circulação, em torno de 1 ano, 1 ano e meio. É óbvio que justamente por essa situação do coronavírus ser uma situação tão emergente, as pesquisas elas estão mais avançadas do que o normal. Então, pode ser que nós tenhamos notícias mais promissoras, notícias mais positivas, mais cedo do que imaginamos, justamente porque há essa pesquisa em conjunto de vários países e vários pesquisadores da área. Então, pode ser sim que até o final do ano nós tenhamos algumas notícias positivas em relação à medicação e à vacina. Né? Israel também tem feito alguns estudos preliminares, alguns testes preliminares, bastante embrionários ainda, nada muito certo. O que nós temos, gente, é que nada está ainda muito visual, nada ainda está muito palpável. Né? Por isso esse protocolo do isolamento é tão importante. Né? E daí, quando isso começar a ser mais estudado, com certeza nós vamos ter notícias positivas em relação a tratamentos ou até vacina em relação ao vírus corona. Amém. A Cláudia mandou mais uma coisa, olha só. Lê aí, você consegue ler? Consigo. Volta, pastor Wesley, Deus abençoe. Pessoal, agradecendo a sua participação hoje aqui, eu agradeço também, Wesley, que Deus possa abençoar você, sua família aí, os seus projetos aí. Se Deus quiser, o corona não vai atrapalhar o casamento, né, Wesley? Se Deus quiser, né? Por isso você marcou só para o segundo semestre, se Deus quiser, né? Pois casamento. Tá vendo? A Alessandra está me ouvindo. Pode falar. Por isso que a expectativa é daqui 60 dias, né? Melhorar. Alessandra, você está me ouvindo nessa live. Eu estou orando para que isso acabe daqui até no segundo semestre, para que não atrapalhe seu casamento, né? Para que o rapaz não venha fugir em nome de Jesus aí, né? Deus abençoe, Wesley. Brincadeiras à paz, que Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora, encerrar, amados. Essa é uma live especial. Nós encerramos essa semana, todos os dias no live, a semana especial que a gente fez para vocês, e hoje, com a participação de um pastor e médico, que pode nos abençoar com a palavra de Deus e também com orientações, com esclarecimentos que são importantes para a gente. Então, eu fico o convite para o Wesley mesmo, é sério esse convite, tá, Wesley? Para a semana que vem, nós teremos lives na segunda, quarta e sexta semana que vem. Mas se precisar aparecer mais uma aí para o Wesley, a gente vai abrir mais um dia para ele continuar respondendo perguntas aí. A gente pode fazer uma especificamente, Wesley, mais para perguntas mesmo, tá? A gente pega as perguntas antes também de algumas pessoas, se você estiver disponível. Vai ser bênção para a igreja aqui, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus nos acalma e as informações que você trouxe também servem para nos orientar e acalmar o nosso coração nessa crise toda, tá? Amado, só para que você saiba, nós não vamos orar por todos os nomes aqui hoje, mas que você saiba que nós estamos orando aqui em casa também todos os dias para a vida de quem? Davi, Joelma, Elias, pelo Jorge e Dona Nadir, que estão no grupo de risco aí também, a Josilane e o Fernando, a Dona Edilene, pela sua família, especialmente o Vinícius, orando pelo seu Benedito, Alain, se estiver nos ouvindo, sabe que nós estamos todos os dias colocando a vida do seu pai diante de Deus e, como você me disse hoje, né, ele está encarando muito bem a situação do câncer.
E eu tenho certeza que Deus vai sustentá-lo e prover a bênção de Deus sobre a vida dele também. A Sofia, a Carol, que já está em casa, graças a Deus, minha sobrinha, depois de passar um bom tempo internada, voltou para casa, graças a Deus. O Bira e a Patrícia, que eu creio que estamos vendo também lá de cima do mapa lá, que Deus abençoe seu trabalho missionário também aí. Estamos orando também pela Flávia, que está grávida neste momento da Alice, a Beatriz, grávida do Mateus, Deus abençoe sua vida, o seu Nelson, que é o pai do Eli, que eu creio que não está nos vendo também neste momento aí, Eli. Orando pela Naeli, a sobrinha do Rivail, que está passando por uma infecção no hospital, que Deus possa estar cuidando de você. E pelo Roger, o filho da Dona Francisca, que contraiu dengue, aí em Londrina, Wesley. Então, amados, nós vamos orar para essas pessoas aqui agora, agradecendo este momento de conversa que nós tivemos aqui, que Deus possa estar abençoando grandemente. Aí, ó, esse você conhece também, né? Conheço. Você já aceitou eles na live, tá aí a Cida e o Jorge. Deus abençoe também vocês neste momento aí. Nós vamos estar orando a Deus agora, agradecendo por este momento. Eu vou orar por essas pessoas aqui, não citando-as individualmente, mas de forma coletiva, crendo que Deus está ouvindo. E após a minha oração, eu queria pedir ao pastor Wesley que orasse pelas nossas vidas, orasse pelo nosso Brasil, orasse por essa situação econômica, essa situação da saúde no nosso Brasil, que Deus possa estar cuidando. Orando também, Wesley, pelas famílias que perderam pessoas por causa desse vírus já, né? A gente olha muito estatísticas, mas tem que se lembrar que estatísticas são pessoas e que famílias estão sofrendo por conta disso. Então, orar para que o Espírito Santo console e estar também orando pelas nossas vidas aqui que estamos participando dessa live. Vamos estar orando neste momento, amados? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos por essa semana, Pai, que nós podemos fazer uma live cada dia, trazendo palavras, trazendo pessoas para estar falando da tua palavra. E hoje em especial, Pai, o pastor Wesley, que vem nos abençoar não somente com a palavra de Deus, mas com o conhecimento técnico, Pai, acalmando o coração e nos dando orientações claras. Que o Senhor o abençoe grandemente, a ele, a Alessandra e as suas famílias, Pai. Que o Senhor possa estar trabalhando na sua vida, na sua história dia após dia. Oramos também por todos os pedidos que nós temos que colocar diariamente diante do Senhor, para as famílias, aqueles que se encontram enfermos, Pai, aqueles que estão em processo gestacional, Pai. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um deles, Pai. Que o Senhor fale em cada um deles e que eles possam, para a honra e glória do seu nome, os ser curados e ver a sua presença cada dia mais no coração deles. Que o Senhor os abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Senhor, nós pedimos, Pai, a sua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. E te pedimos, Pai, que de alguma forma o Senhor ajude, Pai, a minimizar a situação em que vivemos hoje. Sabemos que não estamos isentos, Pai, de tudo que está acontecendo. Mas que o Senhor ajude, Pai, e tenha misericórdia para que isso seja minimizado, para que as pessoas tenham consciência, para que os profissionais da saúde sejam cuidados neste momento, que o nosso governo, Pai, também olhe com carinho para esses profissionais, cuidando deles, oferecendo para eles, Pai, a melhor maneira de se trabalhar para salvar essas vidas, para cuidar dessas pessoas que contraíram esse vírus. E oramos, Pai, por todos esses profissionais, Pai, para que o Senhor esteja com eles, Pai, neste momento de luta, de incerteza e até de medo também, Pai. Que o Senhor cuide deles, Pai, que o Senhor os proteja, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da vida dessas pessoas e os ajude, Pai, a manter não só a sanidade, Pai, a saúde física, mas também a sanidade mental, Senhor, neste momento de tanta tribulação e de tanta incerteza. E eu também oro, Pai, pelas pessoas que estão internadas com esse vírus e por todas as famílias, Pai, que já perderam, Pai, seus entes queridos. Que o Senhor, Pai, seja o consolador, Pai, da vida delas. Amém. Que o Senhor seja, Pai, o cuidador nesse momento de luto, nesse momento de perda, que é tão difícil, Pai, de ser explicado, de ser racionalizado. E é tão difícil, Pai, minimizar tudo isso que está acontecendo no nosso país, porque somente as pessoas que perderam seus entes queridos é que podem dizer o quanto isso dói. Então, Pai, eu peço que o Senhor esteja com eles nesse momento, Pai. Amém. Eu peço que aquela esperança e aquela
aquele amor, aquele cuidado e aquela paz que excede todo entendimento seja transbordada, Pai, na vida destas pessoas. Sim, Pai. E que a tua misericórdia, Pai, seja para com elas. Que o Senhor, Pai, não deixe com que o ódio e a tristeza domine os seus corações, mas que esse período de luto, Pai, seja um período vivido debaixo do teu cuidado, debaixo da tua soberania e debaixo do teu consolo, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, a entender. E que sejamos também, Deus, propagadores, como igreja, Pai, dessa missão tão difícil que o nosso país está vivendo. Que oremos, Pai, por essa situação. E que a tua graça, Pai, o teu consolo, seja com todos nós, com toda a igreja e com todas as pessoas, Pai, que estão vivendo e passando por essa situação. É assim que oramos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, pastor Wesley. Que Deus possa Obrigado. derramando as bênçãos sobre vocês aí, tá bom? Sobre você, Alessandra. Foi um prazer ter aqui, tá bom? Quer falar alguma coisa? Despedir do pessoal? Não, obrigado pelo convite. Logo, logo, quem sabe estaremos aí em Cruzeiro, né? Para compartilhar. Bom, depois do isolamento, tá? Depois do isolamento, tá? Não vem antes não, fica na sua casa aí, tá bom? Depois do isolamento, nós vamos para o Cruzeiro. Uma outra coisa importante, amados, convido você que está participando amanhã, às 18h30, teremos o nosso culto, que será transmitido pelo YouTube. Então, que você possa estar participando com a gente. A mensagem amanhã é a certeza da salvação. Então, fica o convite para você participar com a gente, tá? Fica no nossa página do Facebook, você vai encontrar o link da pregação. Então, você, olhando lá, você vai encontrar o canal que vai estar transmitido amanhã às 18h30. Semana que vem as lives são segunda, quarta e sexta. Fica ligado na nossa página do Facebook lá, porque qualquer novidade, qualquer outro convite especial do pastor, uma live especial, nós vamos colocar no nosso grupo da igreja e no WhatsApp. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um excelente sábado a todos.